Fala galera, beleza? Vamos entrar aqui na última aula da tributação do investimento. Você viu que o mais complicado é ações mesmo. É estratégia para minimizar a carga tributária. Aqui algumas estratégias comuns para reduzir a carga tributária, que incluem o quê? Planejamento tributário, diversificação de investimento, utilizar regime de tributação favorável e aquela velha compensação do prejuízo. Aqui nesse caso, o planejamento tributário é antecipar-se às mudanças na legislação, estruturar suas finanças de maneira a otimizar benefícios fiscais, utilizando formas legais de dedução de imposto. Vou te dar um exemplo. Eu tinha na minha carteira Energias do Brasil, uma empresa que fez OPA, ou seja, ela fechou capital. Ela recomprou todas as ações, inclusive as minhas. Só que eu tinha mais de 50 mil reais investido nessa empresa. Se eu vendesse tudo de uma vez, eu pagaria imposto. O que eu fiz? Assim que ela anunciou, eu peguei ali e vendi 19 mil no mês, 19 mil no outro, 19 mil no outro, até zerar a minha posição. Então, esse foi o planejamento tributário, né? Acabou que eu tive um ganho de capital bem alto e não precisei pagar, porque eu tive tempo ali para realizar essas operações. A diversificação é o quê? Escolher investimentos que ofereçam benefícios fiscais, com isenção de imposto de renda. Como a gente já falou, no caso de LCI e LCA e alguns outros tipos de investimento. Sendo assim, ações, você ali vai ter o ganho de capital se você vender e aí vai precisar pagar o imposto. Nesse caso, LCI não vai. Então, aquele lance de diversificar a carteira. Investe em renda fixa, investe em fundos imobiliários e investe em ações. Utilização de regimes de tributação favorável. Escolher o regime de tributação mais adequado para o seu investimento, como optar pelo regime de tributação de longo prazo, para investimento em ações e fundos imobiliários, quando possível para reduzir a alíquota de imposto. Se você nunca vender, nunca terá que apurar o ganho de capital e nunca pagará imposto. Isso aqui é uma sacada, parece simples, mas muita gente não faz. Olha, eu tenho empresas na minha carteira que já vão fazer 10 anos. Cara, se eu vendesse essas ações, eu pagaria imposto, até porque elas já subiram bastante, eu teria um lucro muito alto. Só que o que eu faço? Eu não vendo. E como eu ganho dinheiro? Somente através do dividendo. Quanto mais tempo eu ficar com esses ativos sem vender, mais eu vou postergando a realização do ganho de capital, a apuração do lucro e pagar imposto. Tá? Então essa é uma sacada. Se você nunca vender, nunca precisará pagar imposto. E hoje, dividendos é isento, então você recebe ali basicamente, né, o retorno isento de imposto. Então tem que ficar muito ligado, por isso que a melhor estratégia sempre é investir a longo prazo. Assim você consegue potencializar muito mais o teu ganho de capital e depois somente ele vai levando com os dividendos. E compensação do prejuízo a compensação é um mecanismo importante para reduzir o imposto a pagar sobre o ganho de capital. Vendeu aquela empresa ruim com prejuízo? Guarde ali, quando tiver que vender uma com lucro, você apura isso e não pagará imposto. Aqui estão os principais pontos sobre como funciona a compensação do prejuízo, até porque a gente já falou um pouco aqui, então vou ser bem rápido. Prejuízos anteriores. Se o investidor tiver prejuízo em operações anteriores, como ações e FIIs, esses prejuízos podem ser compensados de ganhos futuros, reduzindo assim o imposto a pagar. Mesmo tipo de operação, os prejuízos só podem ser compensados com ganhos da mesma natureza. Então, se você teve prejuízo com ações, só pode compensar de ações. Se teve prejuízo de FIIs, só pode compensar com FIIs. Bruno, ações aqui eu vendi, tive um prejuízo, eu vou compensar do lucro que eu tive de FIIs. Não pode, tá, galera? Sempre mesmo tipo de operação. E dentro de ações, prejuízo de day trade só pode compensar de prejuízo de lucro de day trade. Prejuízo de swing trade só pode compensar de lucro de swing trade. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, teve um prejuízo de R$100, e aí aquela ação que tu vende daqui a um ano, você não pode compensar, tá? São operações diferentes. Então, sempre que você for compensar prejuízo, tem que ser do mesmo tipo de operação. E aqui o prazo para compensação. Bruno, eu tenho um limite para compensar esse prejuízo? Não. Os prejuízos podem ser compensados em operações futuras por prazo indeterminado, ou seja, não existe um limite ou tempo para utilizar esses prejuízos acumulados. O importante é você registrar isso. Para isso, o que tu faz? Precisa estar na sua declaração do imposto de renda. Por isso que eu te falei, tem que procurar um profissional especialista. Fechou 2023 ou 2024 com prejuízo, compense dos anos seguintes, mas para isso você precisa registrar esse prejuízo no teu imposto de renda. Então, o investidor deve informar os prejuízos acumulados em operações anteriores na ficha de renda variável. Esses prejuízos serão automaticamente utilizados para compensar ganhos de capital da mesma categoria. Como eu falei, fundos imobiliários com fundos, ações
day trade com ações day trade, ações swing trade com ações swing trade. Se não tiver na declaração do imposto de renda, não tem como compensar. Bruno, eu tenho um prejuízo aqui que eu esqueci de declarar. Entre em contato com o seu contador para que ele possa reenviar sua declaração, fazer um ajuste e aí sim vai ter o prejuízo, aí depois você pode compensar esse prejuízo. Beleza, galera? Então assim fechamos o módulo 7, que é a tributação dos investimentos. Vamos agora para a gestão de risco e controle emocional. Te vejo lá.